Olá, muito boa noite pra você. Hoje é segunda-feira, dia de TV O Esporte. Aqui comigo estão Eline França e Thaís Machado. Boa noite pra vocês, meninas. Boa noite, Ju. Boa noite, Eline. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. E é isso aí, no TV O Esporte de hoje vamos conferir tudo sobre Fórmula 1 e a quinta dobradinha da Mercedes no GP da Espanha, além do UFC 237 no Rio de Janeiro. E veja também, tem uma jovem bailarina de malas prontas para Bolshoi de Joinville. E no futebol, o América fez 4-0 no Xará de Pernambuco. O TV O Esporte está no ar. O último fim de semana foi de muita emoção no mundo da luta. No UFC, Jéssica Andrade venceu a norte-americana Rose Namajunas e conquistou o cinturão peso palha. Com o resultado, o Brasil fica com 3 títulos nas 4 categorias do evento. Além de Batistaca, Anderson Silva e José Aldo também subiram no octógono, mas perderam suas lutas por nocaute técnico. No Bellator, o potiguar Patrício Pitbull venceu Michael Chandler na categoria leve. Vamos então começar falando do potiguar, né? Que aí ele já tinha um título nas penas e conseguiu aí mais um título nos leves agora. Exatamente. Essa luta veio mais de uma rixa, né, entre o Michael Chandler e os irmãos Pitbull, né, o Patrick e o Patrício. O Chandler já venceu o Patrick 2 vezes, né? Na última foi por nocaute, então o Patrício ficou bem chateado depois que acabou essa luta, né? Ele foi lá e desafiou o Chandler. E aí teve essa disputa e foi bem fácil, assim, você vê que o Patrício conseguiu já no começo colocar um golpe que levou o Chandler para o chão. E aí o Chandler estava se recuperando e o juiz parou, né? Foi meio polêmico essa decisão do juiz, porque ele estava se levantando quando o combate foi encerrado, mas o Patrício não quis saber, começou a comemorar, né? E vai trazer o título aqui para o RN, né? 2 cinturões, né? 2 cinturões. Mas a gente pode dizer aí que existe uma possibilidade dos irmãos lutarem juntos no Bellator? É uma situação bem difícil, né? Porque agora ele tá com o cinturão da categoria do Patrick, do irmão dele. Então, eu acho que eles não vão lutar juntos, porque eles são bem unidos, né? Não sei se o Bellator vai querer forçar esse combate, seria bem estranho até. Eu acho que provavelmente ele vai, talvez, ter uma revanche com o Michael Chandler e depois decidir pelo cinturão da categoria dele, né? Que é os penas, que essa categoria dos leves é para caras um pouco mais altos, né? E o Sen sabe que a categoria que ele se dá melhor ali nos penas mesmo. A gente tava falando de potiguar, vamos então para quem é quase potiguar, né? A Beth Corrêa também lutou, mas infelizmente perdeu, né? Pra Irene Aldana. Exatamente. A Beth, ela teve um pouquinho de dificuldade no comecinho da luta, depois ela foi se encontrando dentro do octógono, começou a levar vantagem e acabou tomando uma decisão, podemos dizer, bem feliz, né? Uhum. Acho que o desejo dela de terminar logo a luta, levar a Irene para o chão e trabalhar um ground and pound e o juiz parar ali o combate foi maior, então ela acabou fazendo esse erro, entrando nas pernas da adversária e acabou sofrendo naquela chave de braço e teve que bater, né? A gente sabe que a Beth estava aí quase 2 anos fora, né? E aí vinha de um empate, né, e 2 derrotas, também não vinha bem. Então, acho que isso para ela também afetou, né? Ela tentou entrar ali um pouco mais incisiva, teve momentos que se encontrou dentro do octógono, foi bem, né? Inclusive, acho que ali no 3º round estava meio empatado e acho que ela tentou entrar para decidir a luta, mas acabou tendo uma decisão erro, infeliz, né? E aí também teve o Zé Aldo, né, que já foi campeão dos penas e veio aqui para tentar se recuperar. Ele estava num momento bem difícil, ele estava pensando em aposentadoria e aí ele acabou levando a luta mais pela parte burocrática. A gente conhece o Zé Aldo, ele gosta de lutar todos os rounds. De vez em quando ele nocauteia, mas a gente sabe que ele gosta e o adversário já sabia disso, então veio preparado para ir pontuando e foi o que aconteceu, né? Acabou vencendo pela decisão dos juízes. A gente pode dizer que foi um jogo assim de estratégias, exatamente, né? Porque ele acabou ali anulando o José Aldo, colocando ele contra a grade, né? No final do 2º round e no final do 3º também. E aí acabou deixando a luta um pouco chata, né? Um pouco massiva. José Aldo não conseguiu contra-atacar o adversário, não conseguiu se mostrar dentro da luta e ele estava ali um pouco apático, né? A gente não vê mais José Aldo, talvez pouco mais ele incisivo. tem apenas mais uma luta dentro do UFC, a gente não sabe se
ele vai renovar o contrato ou se ele vai realmente se aposentar. E também quem foi nocauteado foi o Anderson Silva, né? Uma luta muito esperada, mas que também aí deixou um pouco a desejar, né? O Anderson Silva veio dessa derrota para o Israel Adesanya, né? Que foi uma luta que ele até lutou bem, mas perdeu pelos pontos. E aí enfrentou o Cannonier e a gente viu que ele sentiu ali um chute na coxa. E o que aconteceu foi que ele acabou caindo, né? E acabou acusando esse chute. Ele declarou depois que ele já estava machucado, então é uma lesão que ele já tinha, e aí o chute foi bem em cima, então ele acabou não aguentando, né? O Anderson, vale lembrar que ele tem 44 anos, né? Então, assim, a mobilidade dele ali dentro já não é mais a mesma. Então, a gente precisa ver como vai ser essa recuperação dele, se ele vai conseguir voltar rápido, né? Para finalizar, a Jéssica também, né, que venceu, mas também com, assim, teve alguma coisa ali polêmica. A Jéssica Batistaca fez valer o nome, né? Deu esse golpe na Rose Namajunas. A Rose estava vencendo, a Rose é uma atleta muito completa, ela é muito técnica, a gente via que ela estava conseguindo encaixar os golpes, entrando no rosto da Batistaca, e ela estava sofrendo muito. Então a Batistaca veio com a decisão de terminar ali, porque se fosse nos pontos, provavelmente ela iria perder. Então ela usou esse golpe, ela já tinha derrubado a Namajunas uma vez, a Namajunas voltou, se recuperou, só que nessa outra vez o golpe foi muito forte, eu acho que a Namajunas ficou um pouco preocupada, porque ela caiu, né, com o pescoço de mau jeito, né? Até quem assistiu ficou um pouco assustado porque foi uma cena forte, e acabou o juiz encerrando o combate, né? E a Jéssica trouxe o cinturão aqui pro Brasil. Isso aí, gente. Segue então acompanhando o UFC e Bellator. Mas agora vamos lá conferir tudo o que rolou nesta semana no mundo dos esportes. É hora do Giro Esportivo. E começando o giro com notícia boa, o Brasil é campeão mundial de atletismo no revezamento 4x100 masculino. Neste domingo, a equipe formada por Rodrigo Nascimento, Derek Silva, Jorge Vires e Paulo André fez história com um tempo de 38 segundos e 5 centésimos no Japão, apenas 2 centésimos à frente dos Estados Unidos. Já o quarteto feminino também fez uma boa prova e ficou com a 4ª posição. Falando agora de vôlei, temos um novo campeão da Superliga masculina. O Taubaté bateu o SESI São Paulo por 3-1 e garantiu o título inédito para a equipe do interior paulista, que acabou fechando a série melhor de 5 por 3-2. Além disso, o ponteiro Ricardo Lucarelli foi eleito o melhor jogador, depois de ficar 8 meses fora das quadras por lesão no tendão de Aquiles. A temporada do futebol europeu está chegando ao fim e, com isso, já estão definidas as finais da Champions e Europa League. Esse ano, ambas com um toque especial e um tanto quanto inusitado. Só times ingleses restam nas competições. Liverpool e Tottenham vão decidir a final da Champions, enquanto Arsenal e Chelsea vão disputar a final da Europa League. Nada mal para um país que nos últimos anos só amargava vexames no palco europeu. E continuando no futebol inglês, neste fim de semana, os times Manchester City e Arsenal Women comemoraram os títulos das suas respectivas ligas. O City venceu o Brighton por 4-1, somando um total de 98 pontos, um ponto a mais que o vice Liverpool. Agora falando da Liga Feminina, o time do Arsenal venceu o City por 1-0, já sendo campeãs. Com o título, a equipe volta a ser a maior vencedora na história do campeonato. E o Giro Esportivo dessa semana fica por aqui. Até a próxima! Valeu, Letícia. E falando agora de automobilismo, ontem aconteceu o GP da Espanha e o evento foi marcado por mais uma dobradinha da Mercedes. Com essa 5ª conquista em dose dupla, a equipe alemã segue quebrando recordes e dominando o campeonato. Lewis Hamilton ultrapassou seu colega Valtteri Bottas logo após a largada e subiu no lugar mais alto do pódio. Max Verstappen, da Red Bull, terminou em terceiro com Sebastian Vettel e o Charles Leclerc brigando pelo 4º lugar e 5º lugar, respectivamente. Mais uma dobradinha da Mercedes. Tá difícil, hein, segurar essa dupla alemã? Tá difícil. Como você disse aí, a 5ª, né, dobradinha nessa temporada. É um recorde, né, pro começo de temporada da Fórmula 1. A gente vê aí que a Mercedes vem sendo superior realmente na Fórmula 1. A gente vê o crescimento dela e dos dois atletas também, né? E tá bem difícil, né, pro Vettel. O Vettel tá ali querendo ultrapassar os dois. Inclusive, ele acabou danificando o pneu ao tentar ultrapassar a Mercedes e deixando mais fácil para o Max Verstappen, que
conquistou o terceiro lugar, né? Inclusive o Verstappen vem aí sendo o grande nome, né? Vem sendo pontuado aí como um dos principais pilotos, porque ele realmente não estava ali entre as primeiras posições, mas ele vem sendo um dos grandes destaques, vem pontuando bem, vem, assim, se mantendo ali entre os dois da Mercedes e tá vindo muito bem. Aí o Vettel ficou muito chateado com o quarto lugar, né? Ele acabou respondendo os jornalistas de uma forma bem ríspida, né? Depois que o jornalista fez uma pergunta para ele ali, bem depois da corrida, e tá bem chateado. E também outra questão que a gente poderia levantar aqui é a relação entre o Bottas e o Hamilton, né? Que a gente tá falamos já em alguns programas que é diferente da relação entre o Vettel e o Leclerc, né? Que eles trabalham mais em equipe, mas a gente viu aí que quando o Hamilton teve a oportunidade de ultrapassar o Bottas, não contou a história, foi lá e ficou no primeiro lugar. Vocês conseguem ver uma disputa e realmente a competitividade entre primeiro e segundo lugar? Eu vejo uma competitividade, mas algo como se não tivesse um primeiro piloto ali, algo como se fosse competitivo mesmo, e tô achando isso interessante da Mercedes. Acho que isso pode contribuir muito para o campeonato. Eu acho que existe ali o Hamilton em primeiro lugar, né? Mas vamos acompanhar para ver como é que vai ser o resto da temporada. É isso aí, a gente segue acompanhando então. E agora, do automobilismo, a gente segue agora para as quadras para falar de basquete, porque as finais de conferência da NBA já estão definidas. Os Raptors venceram o jogo 7 por 92-90 e eliminaram os Sixers. O time de Toronto enfrenta os Bucks na final da Conferência Leste. Fazendo a final oeste, os Warriors terminaram a disputa das semifinais logo no jogo 6, vencendo os Rockets por 118-113. Os Blazers foram para o jogo 7 e levaram a melhor em cima do Denver Nuggets por 100-96. Vamos começar então da Conferência Leste. Pois é, os Bucks conseguiram vencer o Celtics de uma forma bem tranquila, né? Foi 4-1, então não teve nenhum problema. Muito pelo desempenho, né, do grego, o Giannis Antetokounmpo, que ele vem já se destacando desde a temporada regular, fazendo uma ótima pontuação e conseguiu, né, levar o Bucks até a final da conferência. Uma final que ele não conseguia desde 2001, né? Aí, então a gente vê quebrando o tabu e realmente o Celtics ficou um pouco abaixo, né, das últimas temporadas, assim. Tá bem difícil de entender o que aconteceu, porque foi um jogo atípico, né? As finais atípicas. Não teve competitividade, a gente viu que foi 4-1, aí foi muito superior e acabou conseguindo aí chegar na final da conferência. Pois é, já os Raptors, o jogo entre os Raptors e os Sixers foi bem disputado, a gente viu que foi lá pro finalzinho, tava 90-90 aí, quando tudo foi resolvido, né? Exatamente. O Kawhi ali que acabou perdendo, né, um lance livre ali e deixando que o Sixers empatasse a partida, teve a última bola do jogo e não deixou pra lá, conseguiu fazer a cesta de 2 pontos e decidir a partida aí de 90-92. Na emoção, né? Foi na emoção. No jogo 7 a gente vê uma grande disputa realmente. O que faltou, né, no jogo contra o Celtics e os Bucks, a gente viu muito, né, nesse jogo e foi muito bem. O Kawhi foi muito bem dentro do jogo. E a Conferência Oeste? Pois é, né? Teve um jogo aí de grandes equipes, né? O Warriors contra os Rockets. O Rockets de James Harden, que estava fazendo milagre, fazendo uma pontuação astronômica durante toda a temporada, pontuando mais de 30 pontos em cada partida. E acabou sendo, perdendo, né, para o Warriors, né, do Steph Curry, que estava sem o Kevin Durant, né, que está machucado, acabou saindo na partida 5. E aí o Steph Curry não se apareceu tanto no primeira parte do jogo, mas na segunda, né, ele veio e acabou fazendo 35 pontos. Exatamente, a gente pode destacar aí o elenco, né, dos Warriors, que foi muito bem. O Curry não começou realmente a partida muito bem, estava um pouco abaixo, mas o Klay Thompson conseguiu salvar ali, fez os seus salvar. Fez um primeiro tempo muito bom ali, conseguiu fazer 27 pontos, deixar que o Curry ficasse um pouquinho mais tranquilo para entrar no jogo, para se aquecer realmente. E aí, quando ele entrou, realmente não teve como. O que é muito interessante a gente observar, né, que o Warriors tem um elenco forte, independente das grandes estrelas, né? A gente sabe que o Kevin Durant e o Steph Curry são os grandes nomes do time. Então, a gente sabe que se um deles não tiver ali, o resto do time consegue, o banco consegue ali fazer seus pontos e não deixar nas costas de apenas um, né? Como acontece em vários times, né? Como aconteceu com o James Harden, né? Com que não James consegue Harden, levar exatamente. o time E sozinho. aí também teve os Nuggets e os Blazers, né? Os Blazers
Warriors acabaram depois de 19 anos, eles conseguiram para uma final de conferência e vai enfrentar nada menos que o Warriors, né? Isso aí, a gente segue na expectativa então para esses jogos e segue acompanhando a NBA. E uma bailarina de apenas 12 anos foi convidada para passar uma semana no Bolshoi, lá em Joinville, em uma vivência em quem sabe ficar na escola. Agora ela precisa de doações para ajudar a custear a viagem. Arrumar o cabelo em coque, calçar a sapatilha, alongar. Depois de quase 10 anos praticando balé, a rotina de Ingrid Galdino brasileiro é praticamente um ritual. Eu comecei a fazer aos 6 anos de idade, só que foi mais por influência mesmo, que tinha que fazer alguma atividade física, e aí eu escolhi o balé. Quando eu cheguei aqui em Natal, eu estudava numa escola onde tia Viviane Alves, que é a dona aqui do Na Pontinha, ela dava aula pra mim. E quando ela abriu Na Pontinha, ela me chamou, falou que eu tinha futuro pra minha mãe, e a gente veio. Aí, graças a Deus, até hoje eu tô aqui. Hoje, com 12 anos, a jovem concilia sua rotina de treinos com os estudos e faz parecer mais fácil do que realmente é. Eu tenho aula na escola de segundas às sextas, eu faço de tudo pra não interromper, porque é extremamente importante a educação, e eu também tenho aula aqui no Na Pontinha de segundas às sextas. Eu chego da escola, todos os dias eu tento fazer o máximo de atividade possível. Eu tenho balé pilates, que é para ajudar no balé, para dar um reforço. Eu tenho aula de contemporâneo, e às vezes eu tenho um ensaio quando tá perto de festival, e aí no domingo dá para relaxar um pouco. Sempre participando de diversas competições, Ingrid raramente sai sem premiação. A surpresa mesmo foi quando o primeiro lugar veio com um bônus, um convite para ingressar à escola do Bolshoi aqui no Brasil, feito diretamente pelo diretor da academia. Ele disse que nunca um bailarino entrou no Bolshoi sem fazer um teste. E ele mandou uma mensagem, eu fiquei emocionada, eu queria compartilhar com vocês. E ele disse que era mérito desse festival, que ele ficou muito impressionado. E ele disse que pela primeira vez vai entrar diretamente no Bolshoi a bailarina Ingrid Galdino. Eu fiquei muito feliz, porque é algo muito novo, né? Eu nunca imaginava que isso ia acontecer. Eu tava lá pro foco do festival. Eu nunca imaginei, foi realmente uma surpresa. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Mas graças a Deus aconteceu e vai dar tudo certo. O Bolshoi é uma das escolas mais célebres de balé do mundo e a única sede fora da Rússia fica em Joinville, em Santa Catarina. Mas não pense que é fácil de ingressar na companhia. A dança dela encantou ele, encantou tanto que pela primeira vez ele fez esse convite, né? E aí agora ela vai para Joinville, vai passar uma semana lá na escola do Bolshoi. E ela gostando, né, ela pode se considerar aluna da escola do Bolshoi no Brasil. Pegos de surpresa pelo convite, Ingrid e sua família agora precisam de ajuda para custear a viagem. A gente fez um post no Instagram da Na Pontinha, onde tem lá dizendo tudo certinho, para quem quiser fazer doação, a conta, o nome, tudo certo, todas as informações estão lá. E você pode colocar qualquer valor, gente, desde valores baixos a valores altos, vai ser completamente bem recebido, porque a gente está precisando, porque o custo da viagem é muito alto. Com a técnica de uma bailarina mais velha e a paixão de quem nasceu para dançar, a jovem tem um futuro promissor pela frente. É uma coisa assim maravilhosa de se viver, de ver, de presenciar, porque ela transmite assim uma coisa linda no palco, uma coisa que eu não sei, não tenho nem explicação para isso, porque é coisa de Deus. A Ingrid é esse ser obstinado e essa obstinação causa esse brilho no olhar e essa paixão, né, pela dança dela. Então eu digo sempre que o que me encanta na dança da Ingrid é o ser humano que ela é, porque a dança dela só é bela e repleta de plasticidade e beleza porque ela é uma pessoa bela. O TV Esporte vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.